Apocalipse 13, 15 a 17 relata: E foi-lhe concedido dar espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja posta uma marca na sua mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Em setembro de 2024, o mundo vivenciou um momento marcante na história durante a Cúpula do Futuro, organizada pela ONU. Esse evento, realizado nos dias 22 e 23 de setembro, buscou enfrentar desafios globais e aprimorar os sistemas de governança internacional. Embora o encontro parecesse centrado em questões nobres, como redução de desigualdades, mudanças climáticas e instabilidade geopolítica, ele levantou preocupações profundas para aqueles que interpretam o mundo através da lente das Escrituras. Para muitos, as iniciativas apresentadas na cúpula podem estar conectadas ao cumprimento de profecias bíblicas, especialmente as descritas no capítulo 13 de Apocalipse. Durante o evento, foi discutido o Pacto para o Futuro, uma estrutura proposta para fortalecer o multilateralismo e promover a cooperação global. A proposta visava melhorar a governança, acelerar o combate à pobreza e degradação ambiental, além de promover paz e justiça. Contudo, ao analisarmos essas metas sob a ótica profética, percebemos que podem estar pavimentando o caminho para eventos previstos nas Escrituras. A Agenda 2030, lançada em 2015 pela ONU, estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para enfrentar desafios urgentes, como erradicação da pobreza, redução das desigualdades e mitigação das mudanças climáticas. Embora essas metas aparentem ser bem intencionadas, elas ocultam uma realidade preocupante. Decisões cruciais que impactarão vidas em todos os países estão sendo tomadas por indivíduos que muitas vezes não foram eleitos por suas nações. Isso destaca a centralização de poder em mãos de pessoas ou entidades distantes da população que serão diretamente afetadas. Essa concentração de poder desperta questões importantes. A história nos ensina que povos e nações sempre lutaram para preservar sua soberania, resistindo a qualquer forma de controle externo. No entanto, à medida que a globalização avança, estamos sendo conduzidos a um sistema unificado onde uma liderança central pode emergir. Para aqueles atentos às Escrituras, esse cenário se alinha ao que é descrito em Apocalipse 13, 3, onde um líder global exercerá autoridade sobre todas as nações, controlando economia, política e religião. O Pacto para o Futuro representa mais do que uma simples iniciativa política. É um indício dos tempos finais, um movimento que parece ser guiado por uma força invisível para preparar o terreno para o surgimento do Anticristo. Este líder, descrito na Bíblia como sendo capacitado por Satanás, terá domínio sobre os sistemas globais, exigindo lealdade absoluta. Essa centralização de poder, travestida de esforços para solucionar crises mundiais, pode levar à implementação de um sistema onde todos, ricos ou pobres, pequenos ou grandes, estarão sujeitos ao controle total. A mensagem de Apocalipse é clara. Nos últimos dias, veremos a consolidação de um sistema global liderado por um único governante. As iniciativas de governança global, como as propostas pela ONU, podem parecer soluções para os problemas do século XXI, mas também são um alerta para os que confiam nas profecias bíblicas. A busca por um mundo mais unido pode ser, na verdade, o prenúncio de um futuro em que a liberdade será substituída pela submissão a um líder único, cujo poder transcenderá fronteiras, economias e culturas.
A história é testemunha de povos que resistiram ao controle centralizado em defesa da liberdade. No entanto, os eventos atuais apontam para um desdobramento profético inevitável. O surgimento de um sistema global unificado, no qual a economia, a política e a religião estarão sob o domínio de um único líder, como descrito no Apocalipse. Por trás das iniciativas globais, há indícios de que estamos cada vez mais próximos de um marco profético decisivo. As transformações globais que estamos presenciando hoje sugerem que estamos nos aproximando de um sistema descrito nas profecias bíblicas. Através de políticas, acordos e iniciativas internacionais, como o Pacto para o Futuro, vemos indícios de que a ordem mundial predita nas Escrituras pode estar sendo pavimentada. Essas mudanças não são apenas políticas, mas também espirituais, alinhando-se com as profecias bíblicas sobre os últimos dias. Como cristãos, devemos permanecer atentos e vigilantes, entendendo que as estruturas globais que estão sendo construídas hoje podem viabilizar a ascensão do líder descrito nas Escrituras, aquele que exigirá total lealdade. Os sinais são claros e os sistemas que estão sendo implementados ao nosso redor ecoam as profecias contidas no livro de Apocalipse. A preparação para esse sistema global está acontecendo diante dos nossos olhos e é imprescindível que estejamos firmes em nossa fé enquanto esses eventos finais se desenrolam. O impulso por uma governança global não se limita às iniciativas da ONU. O Fórum Econômico Mundial também desempenha um papel significativo, defendendo uma cooperação internacional mais forte para enfrentar desafios como desigualdade econômica, mudanças climáticas e disrupções tecnológicas. Sob essa estrutura, governos, empresas e líderes da sociedade civil estão se unindo para criar um sistema global capaz de gerenciar os problemas do mundo. Contudo, é importante notar que isso não se trata apenas de resolver problemas, trata-se de consolidar poder. Estamos observando o surgimento de um quadro global onde um único sistema será capaz de monitorar e controlar quase todos os aspectos da vida humana. Desde moedas digitais até políticas internacionais, a infraestrutura para um governo mundial está sendo construída. A Bíblia fala sobre um sistema que permitirá a esse líder exercer controle sobre a economia global, afirmando em Apocalipse 13:17 que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca. Isso não soa assustadoramente similar ao que estamos testemunhando hoje? A cada dia que passa, os mecanismos para um controle global tornam-se mais aparentes. Tecnologias de vigilância, moedas digitais e iniciativas de governança global são peças de um quebra-cabeça que aponta para uma conclusão inquietante. O mundo está caminhando para um sistema de controle total. Não é exagero dizer que a tecnologia necessária para implementar tal sistema já existe. Governos e corporações estão explorando o uso de sistemas de identificação digital e moedas digitais centralizadas. Com sociedades sem dinheiro vivo se tornando cada vez mais comuns, muitas nações estão pressionando pela implementação total de sistemas econômicos digitais. Essas moedas digitais permitiriam que uma autoridade central monitorasse e controlasse cada transação. Combinadas com tecnologias biométricas e de vigilância, esse sistema poderia impor conformidade com mandatos globais. Não seria este o sistema que o anticristo usará para determinar quem pode comprar ou vender? Uma mão invisível parece estar guiando os líderes mundiais e organizações globais para buscar uma governança global mais do que nunca. Do Fórum Econômico Mundial às Nações Unidas, testemunhamos apelos por um sistema global unificado para lidar com os problemas do mundo. É como se uma força invisível estivesse construindo a infraestrutura para o sistema da marca da besta diante dos nossos olhos.
Os líderes mundiais, influenciados por forças não vistas, estão pavimentando o caminho para o cumprimento profético de Apocalipse 13. Conscientes ou não, essas iniciativas globais estão aproximando a humanidade de um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Essa questão da marca da besta não é apenas econômica, mas também uma questão de adoração. Todos já ouvimos falar dessa marca, mas poucos compreendem profundamente seu significado. Ela representa mais do que um símbolo. Ela é um sinal de submissão total a um sistema que não apenas controla os aspectos materiais da vida, mas também busca dominar a dimensão espiritual da humanidade. O tempo de decisão está chegando e cabe a cada um de nós estar preparado e alerta para reconhecer os sinais e resistir ao sistema que está sendo construído. A marca da besta é um dos temas mais enigmáticos e significativos abordados no livro de Apocalipse. Mas o que torna essa marca tão importante? Por que o dragão, Satanás, o anticristo e o falso profeta desejam que os habitantes da terra recebam essa marca? A resposta, na verdade, é simples e aparece repetidamente nas Escrituras: adoração. Esse é o objetivo central de Satanás desde os primórdios, e é o que ele busca desesperadamente conquistar. O conflito em torno da marca da besta não começou agora, nem será resolvido apenas no futuro. Ele já estava em andamento muito antes de nós existirmos. O profeta Isaías testemunhou a queda de Lúcifer, o mais exaltado dos anjos de Deus, que tentou usurpar o trono divino e conquistar a adoração que pertence somente a Deus. Essa rebelião é revelada em Isaías através das famosas 5 declarações de Lúcifer, que expõem sua natureza pecaminosa, sua arrogância e seu desejo insaciável por glória e veneração. As declarações dizem: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Essas afirmações revelam o coração de Lúcifer, que ansiava não apenas por poder, mas, acima de tudo, pela adoração que pertence somente ao Criador. Desde o início, ele buscou essa adoração de forma desenfreada, e isso é algo que permeia toda a narrativa bíblica. No Novo Testamento, vemos a continuidade desse desejo. Em Mateus 4, 8, 11, durante a tentação de Jesus no deserto, Satanás oferece todos os reinos do mundo e sua glória em troca de um ato de adoração. Ele diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. No entanto, Jesus o repreende com autoridade. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Esse episódio revela que, para Satanás, a adoração vale mais do que qualquer posse material ou domínio terrestre. No livro de Apocalipse, a busca por adoração atinge seu clímax. Em Apocalipse 13, a palavra adoração é mencionada várias vezes como o objetivo central da besta, do dragão e de seus seguidores. Eis alguns exemplos. Apocalipse 13, 4. E adoraram o dragão que deu poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13, 8. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 12. E exercia todo o poder da primeira besta na sua presença, e fazia com que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Apocalipse 13, 15. E foi-lhe permitido dar espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Esses versículos deixam claro que o plano de Satanás sempre foi usurpar a adoração destinada a Deus.
Ele deseja estabelecer um sistema global onde, por meio do anticristo e do falso profeta, todos os habitantes da terra sejam forçados a adorá-lo. A marca da besta será o ápice desse plano, marcando um breve período em que Lúcifer obterá o que sempre desejou: ser adorado por toda a humanidade. No entanto, esse sistema de controle e adoração já está sendo construído. As iniciativas globais que promovem governança mundial, muitas vezes lideradas por poderes não eleitos, estão pavimentando o caminho para o surgimento do anticristo. Tecnologias como moedas digitais centralizadas, vigilância biométrica e identificação digital estão sendo desenvolvidas. E todas essas ferramentas podem ser usadas para implementar o sistema da marca da besta. Esse sistema, como descrito em Apocalipse 13:17, restringirá quem pode comprar ou vender, condicionando essas atividades à aceitação da marca. É evidente que estamos caminhando para uma era de controle total, onde aspectos econômicos, políticos e religiosos serão integrados em um único sistema global. Por trás de todos esses eventos está a mão invisível de Satanás, guiando líderes mundiais e organizações globais para estabelecer um sistema que permitirá a realização de seus objetivos. No entanto, como as Escrituras nos ensinam, esse reinado será breve e o triunfo final pertence ao Senhor. Cabe a nós, como crentes, permanecermos firmes em nossa fé, vigilantes e preparados para resistir à pressão desse sistema, reconhecendo que a verdadeira adoração pertence somente a Deus. A ascensão do anticristo não se dará apenas por meio de força ou violência, mas pela apresentação de soluções para os problemas globais. Ele surgirá como um salvador para um mundo em crise, com uma mensagem sedutora de paz, unidade e cooperação. No entanto, essa será apenas uma fachada. Por trás dessa máscara de benevolência estará o desejo de dominar, controlar e, por fim, guerrear contra o povo de Deus. Estamos vivendo tempos em que o sistema do anticristo está sendo preparado. O que antes parecia uma profecia distante descrita em Apocalipse 13, agora se torna uma realidade que está sendo construída diante dos nossos olhos. Eventos como a Cúpula do Futuro, em 2024, e as metas da Agenda 2030 não são apenas movimentos políticos, são peças de um quebra-cabeça espiritual maior. Embora o anticristo ainda não tenha se revelado plenamente, os sinais de sua chegada estão por toda parte. Por isso, devemos permanecer atentos, pois os dias das profecias estão se desenrolando em nosso tempo. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo nos adverte sobre os eventos que precederão a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele exorta os cristãos a não se deixarem enganar ou perturbar por falsos ensinamentos que alegavam que o dia do Senhor já havia chegado. Paulo explica que antes desse dia ocorrerá uma grande rebelião, e o homem do pecado, também conhecido como o filho da perdição ou o anticristo, será revelado. Esse indivíduo se oporá a Deus, exaltará a si mesmo acima de tudo o que é considerado sagrado e se colocará no templo de Deus, proclamando ser Deus. Paulo também menciona um restritor, uma força ou entidade que atualmente impede que o anticristo se revele antes do tempo designado. Esse restritor será removido, permitindo que o homem da iniquidade manifeste toda a sua maldade. Essa passagem nos lembra que, embora o mal já esteja em ação no mundo, há uma proteção divina que limita o avanço completo das forças do maligno até o momento certo. Vivemos em uma época em que a iniquidade é abundante e a corrupção moral domina muitas esferas da sociedade. Crimes hediondos, blasfêmias, imoralidade sexual, ganância e ódio são apenas alguns dos exemplos de como o mundo está imerso em trevas espirituais. Há uma evidente hostilidade em relação ao que é santo, enquanto o pecado e a perversidade são celebrados abertamente.
Um exemplo alarmante dessa decadência moral é a crescente normalização de blasfêmias. O nome de Jesus Cristo, que deveria ser reverenciado, é frequentemente usado de forma desrespeitosa. Recentemente, testemunhei algo profundamente chocante. Uma mulher participava de uma marcha vestindo uma camiseta com a frase "Maria deveria ter feito um aborto". Essa frase, além de ofensiva, é uma expressão clara da profundidade da blasfêmia em nossa geração. Como essas pessoas responderão a Deus no dia do julgamento? A imoralidade sexual também alcançou níveis sem precedentes, amplificada pela tecnologia e pela mídia. O acesso fácil à pornografia, antes relegada aos cantos obscuros da sociedade, está agora ao alcance de todos, sem restrições. Aplicativos de relacionamento promovem encontros casuais e descartáveis, enquanto a indústria do entretenimento glorifica estilos de vida contrários aos princípios de Deus. Músicas, filmes e programas de TV frequentemente romantizam o adultério, a fornicação e outros comportamentos imorais, moldando a mentalidade das pessoas e normalizando o que é errado. Além disso, a perversidade está infiltrada em cada canto da sociedade, influenciando todas as idades e classes sociais. O impacto dessa degradação moral não é apenas individual, mas coletivo, afastando a humanidade cada vez mais de Deus e preparando o caminho para o domínio do anticristo. Por trás de tudo isso está o espírito do anticristo, já em ação no mundo, moldando as mentes e preparando os corações para a aceitação de um sistema global de controle. Mas, como crentes, somos chamados a resistir e a nos manter firmes na verdade de Deus. Sabemos que, embora o mal pareça prevalecer por um tempo, o Senhor Jesus Cristo triunfará no final. Este é o momento de permanecermos alertas, ancorados em nossa fé e confiantes de que Deus está no controle, mesmo em meio ao caos. As normas sociais de nossa época estão sendo moldadas por celebridades e influenciadores, pessoas muitas vezes vistas como modelos a serem seguidos. Infelizmente, muitos deles promovem estilos de vida que glorificam comportamentos imorais, ajudando a normalizar e integrar essas práticas na sociedade. Vivemos em um tempo em que o secularismo domina, e isso é evidente até mesmo na indústria da música, onde o amor, pelo que é contrário a Deus, muitas vezes relacionado a Satanás, é abertamente exaltado. Esse padrão é especialmente visível na música, onde artistas frequentemente utilizam imagens e temas satânicos em suas apresentações, letras e videoclipes. Símbolos como cruzes invertidas e pentagramas, que antes eram chocantes, agora são comuns em shows, premiações e cerimônias amplamente divulgadas. Essas apresentações, muitas vezes ritualísticas, glorificam a rebeldia contra os valores tradicionais, romantizando as trevas e o mal. Com isso, tais comportamentos deixam de ser vistos como ofensivos e passam a ser celebrados, promovendo uma desconexão cada vez maior dos valores que sustentam a dignidade humana, o respeito mútuo e a santidade da vida. Outro elemento que tem corroído nossa sociedade é a ganância. A busca incessante por riqueza tem levado pessoas a agirem de maneira imoral, com sérias consequências tanto no âmbito pessoal quanto global. Um exemplo notório disso foi a crise financeira de 2008, causada em grande parte por práticas de empréstimos e investimentos irresponsáveis, movidas pela ambição de ganhos imediatos. Milhões de pessoas perderam suas casas, empregos e economias, revelando como o desejo desenfreado por riqueza pode gerar sofrimento e instabilidade. No nível individual, a ganância se manifesta de forma mais sutil, mas igualmente prejudicial. Muitas vezes, pessoas recorrem a mentiras em currículos, desonestidade em negociações ou sonegação de impostos, buscando vantagens às custas da integridade moral.
Esses comportamentos refletem uma sociedade que cada vez mais se afasta dos valores cristãos e da reverência a Deus. Esse distanciamento é um dos aspectos mais marcantes de nossa geração. Em tempos passados, a fé cristã e suas práticas eram respeitadas e amplamente integradas à vida cotidiana. Hoje, no entanto, o que é sagrado muitas vezes é tratado com desdém. Valores como retidão e santidade, antes vistos como virtudes, agora são encarados com ceticismo ou até mesmo desprezo. Essas condições, já preocupantes, alcançarão níveis sem precedentes quando o homem da iniquidade for revelado. Esse personagem, conhecido como o Anticristo, não apenas personificará o mal, mas liderará uma rebelião contra Deus de proporções jamais vistas. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, nos alerta que o mistério da iniquidade já está em ação no mundo, preparando o cenário para que o anticristo amplifique o mal existente de maneira avassaladora. Muitas vezes as pessoas questionam por que Deus não age para deter o mal no mundo. Porém, devemos lembrar que atualmente Deus está restringindo a expansão total do mal. Sua intervenção divina, visível na presença da lei moral, na influência do Espírito Santo e no papel da Igreja, age como um freio contra a completa manifestação da maldade. Mesmo em meio a crimes hediondos, blasfêmias e imoralidades desenfreadas, é importante reconhecer que, sem essa restrição divina, a situação seria infinitamente pior. No entanto, essa restrição não será permanente. As Escrituras indicam que chegará o momento em que Deus permitirá que o mal se manifeste plenamente. Quando o anticristo for revelado, o poder que hoje contém o avanço da iniquidade será removido e a humanidade experimentará um período de trevas, caos e sofrimento como nunca antes na história. A identidade do restritor, mencionado por Paulo, tem sido objeto de diversas interpretações teológicas. Alguns estudiosos sugerem que ele poderia ser o arcanjo Miguel, baseado em Daniel 12:1, onde Miguel é descrito como o protetor do povo de Deus. Essa interpretação apresenta Miguel como um guerreiro espiritual, engajado em batalhas contra as forças do mal, mantendo a ordem divina até que o tempo determinado para o anticristo chegue. Independentemente da identidade exata do restritor, o que sabemos com certeza é que vivemos em tempos críticos. A crescente aceitação do mal e a rejeição de Deus são sinais claros de que a humanidade está se aproximando do momento em que o mal será liberado em sua totalidade. Porém, como cristãos, devemos permanecer firmes, sabendo que Deus continua no controle e que, no final, sua justiça prevalecerá. Esses tempos exigem vigilância, oração e uma fé inabalável, pois o cumprimento das profecias está cada vez mais próximo. O papel do restritor, mencionado em 2 Tessalonicenses 2, é um dos temas mais debatidos nas Escrituras e desempenha um papel crucial na contenção da manifestação plena do homem da iniquidade, identificado como o anticristo, até o tempo determinado por Deus. Diversas teorias foram propostas para identificar quem ou o que é esse restritor, e cada uma oferece perspectivas interessantes sobre como Deus limita temporariamente o avanço do mal no mundo. A seguir, apresento uma análise das principais interpretações. Uma das teorias mais aceitas sugere que o arcanjo Miguel é o restritor. Essa ideia se baseia em passagens como Daniel 12:1, onde Miguel é descrito como o protetor do povo de Deus e líder das hostes celestiais em batalhas espirituais. No livro de Apocalipse, vemos Miguel enfrentando o dragão, Satanás, e seus anjos, indicando sua missão de combater o mal e proteger os fiéis. Nessa visão, o papel de Miguel como restritor inclui impedir que as forças das trevas manifestem plenamente suas intenções malignas até o momento determinado por Deus.
Outra interpretação considera que o restritor seja um princípio geral de lei e ordem, instituído por Deus através dos governos humanos. Essa visão se baseia em passagens como Romanos 13, 1, 4, onde Paulo afirma que as autoridades governamentais são estabelecidas por Deus para promover o bem e restringir o mal. Governos e sistemas legais, mesmo imperfeitos, atuam como barreiras contra a anarquia e a desordem. Quando esses sistemas forem enfraquecidos ou removidos, a iniquidade será liberada, permitindo a ascensão do homem da iniquidade. Muitos dos primeiros teólogos da Igreja, como Tertuliano e João Crisóstomo, acreditavam que o restritor era o Império Romano. Segundo essa teoria, o poder político e militar de Roma mantinha uma estabilidade que impedia a propagação descontrolada do mal. A queda do Império Romano seria vista como o início do caos necessário para o surgimento do Anticristo. Essa interpretação reflete o contexto histórico da época em que esses teólogos viveram, quando Roma era vista como a maior força de estabilidade no mundo conhecido. Uma visão paradoxal sugere que o próprio Satanás, ou uma força demoníaca sob seu controle, atua como o restritor. De acordo com essa teoria, Satanás poderia estar segurando a revelação do Anticristo por razões estratégicas, aguardando o momento ideal para lançar seu plano de engano e destruição. Essa perspectiva implica que Satanás entende os tempos de Deus e tenta manipular os eventos para maximizar o impacto de sua rebelião final contra o Criador. Embora essa ideia seja menos comum, oferece uma visão interessante sobre o complexo equilíbrio entre as forças divinas e demoníacas nos eventos finais. Outra interpretação é que o restritor consiste em ações humanas, como líderes influentes ou instituições que, conscientemente ou não, ajudam a conter o avanço do mal. Esses indivíduos ou entidades, como líderes religiosos, filósofos morais ou governos seculares, contribuem para criar um ambiente social que resiste à proliferação da iniquidade. Deus, nesse caso, utilizaria pessoas e sistemas humanos como instrumentos de sua graça para limitar o avanço do caos até que sua vontade seja plenamente manifestada. A interpretação mais amplamente aceita e a mais consistente com a narrativa bíblica é que o restritor é o Espírito Santo. Segundo essa visão, o Espírito Santo atua através da Igreja para conter a manifestação plena do mal. Jesus, em João 16, 7 e 11, descreve o papel do Espírito Santo em convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o que demonstra seu poder de limitar a ação das trevas. A Igreja, como corpo de Cristo e veículo do Espírito, também é descrita como sal da terra e luz do mundo, Mateus 5, 13 e 14, influenciando positivamente o mundo e expondo o mal. Essa teoria sugere que, com a remoção da Igreja, possivelmente através do arrebatamento, o Espírito Santo retiraria sua atuação restritiva, permitindo que o homem da iniquidade seja revelado. Isso resultaria na liberação total da maldade, levando ao período de grande tribulação descrito em Apocalipse. Independentemente de qual teoria esteja correta, todas apontam para a realidade de que Deus, em sua soberania, está atualmente limitando o avanço completo da iniquidade. A presença do restritor demonstra a graça de Deus, que mantém um certo nível de ordem e justiça no mundo. No entanto, as Escrituras são claras ao afirmar que esse freio será removido no momento determinado por Deus, permitindo que o Anticristo se manifeste e que o mundo entre em um período de caos e escuridão sem precedentes. Essa reflexão nos lembra da importância de permanecer firmes na fé, sabendo que Deus tem o controle absoluto da história e que no tempo certo sua justiça será plenamente estabelecida. Enquanto isso, cabe aos cristãos agir como instrumentos de Deus.
vivendo de maneira santa e sendo testemunhas de sua verdade em um mundo cada vez mais mergulhado na iniquidade. O papel do Espírito Santo no mundo é retratado de maneira clara e poderosa desde o nascimento da Igreja no dia de Pentecostes até a atuação contínua do Espírito na vida dos crentes. O Espírito Santo é descrito como uma presença dinâmica e vigorosa, que combate as forças do mal e sustenta a verdade de Deus. Por isso, é perfeitamente lógico que ele seja identificado como o restritor, mencionado por Paulo em 2 Tessalonicenses, aquele que impede a manifestação plena da maldade até o momento determinado por Deus. Ao longo da história da salvação, o Espírito Santo desempenhou um papel crucial na preservação da ordem divina e na limitação do avanço da iniquidade. Sua atuação, especialmente através da Igreja, tem sido um obstáculo formidável contra as trevas. A Igreja, como corpo de Cristo, funciona como um instrumento por meio do qual o Espírito age, influenciando o mundo com valores de justiça, santidade e amor. Essa influência refreia a expansão completa da maldade e mantém a ordem divina até que o tempo final chegue. Dentre as várias teorias sobre a identidade do restritor, mencionadas em 2 Tessalonicenses 2:6, algumas sugerem que pode ser o arcanjo Miguel, enquanto outras apontam para instituições humanas, princípios de lei e ordem, ou até mesmo o Espírito Santo. No entanto, a interpretação que aponta para o Espírito Santo como o restritor destaca-se como a mais consistente do ponto de vista teológico e a mais coerente com a narrativa bíblica. O Espírito Santo, em sua ação no mundo, cumpre várias funções. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como ensinado por Jesus em João 16:8-11. Ele também fortalece e capacita os crentes, mantendo viva a presença de Deus na terra. Mais do que isso, a Igreja, como templo do Espírito Santo, atua como um bastião da verdade e da moralidade, influenciando positivamente a sociedade e expondo o mal onde ele se manifesta. Essa atuação do Espírito Santo é, sem dúvida, o que mantém a ordem divina neste mundo caído. Porém, as Escrituras indicam que haverá um momento em que essa influência será retirada. Esse evento, muitas vezes relacionado ao arrebatamento da Igreja, marcará o início de um período de grande tribulação, quando a iniquidade será liberada em sua totalidade e o anticristo será revelado. Sem o Espírito Santo atuando como restritor, o mundo entrará em um estado de caos e escuridão sem precedentes, conforme descrito nas profecias bíblicas. Em conclusão, a ideia de que o Espírito Santo é o restritor faz mais sentido teológico, pois se alinha com a visão ampla das Escrituras sobre o papel do Espírito na preservação da ordem e no combate ao mal. Sua presença ativa através da Igreja é uma barreira poderosa contra as forças das trevas, garantindo que o plano de Deus para os tempos finais aconteça exatamente no momento certo. Quando esse momento chegar e o Espírito Santo remover sua ação restritiva, o cenário estará preparado para os eventos finais da história da humanidade, conforme delineado nas profecias bíblicas. Enquanto isso, devemos reconhecer o papel vital do Espírito em nossas vidas e permanecer firmes em nossa fé, confiando no plano soberano de Deus.